Olá pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz e estamos aqui com mais um vídeo com a proposta dessa vez de criar uma série de vídeos falando sobre os arcanos do tarô, tanto os maiores como os menores. A proposta dessa sequência, dessa série, é a gente tratar do tarô, né, dos arcanos, a partir de várias cartas, a partir das imagens que as cartas trazem e eventualmente trazendo algum tipo de referência que possa ser de filme, de livro, ou alguma coisa assim, pode ser até conhecido ou desconhecido, mas que ajude a gente a um entendimento mais completo das cartas, dos arcanos, tá certo? Hoje nós vamos começar pela carta O Louco, para que a gente possa ter o início, né, o start, a parte inicial dessa trajetória da jornada, né, que temos no tarô, e a partir desse vídeo teremos outros numa sequência, né, sem assim horário, data marcada, etc, mas nós vamos fazer sempre que possível, cada vez uma carta até chegar às 78 cartas do tarô, ok, gente? Então, segurem aí, depois da vinheta nós começaremos a falar sobre o louco. Bom, a carta O Louco é uma carta bem enigmática e diverge muito nas interpretações, nos detalhes das interpretações, até no conteúdo, mas podemos dizer que ela talvez possa ser a carta que representa mais a própria pessoa que está analisando, né? O eu, o self, etc. Tem uma autora, né, que eu gosto muito, que é essa aqui, Courtney Weber. Ela diz que toda vez que sai a carta do louco, né, para algum consulente, ela diz assim: você me perdoe, sem ofensa, mas essa carta representa você. Muita gente pode dizer assim, tá me chamando de louco, mas na verdade todos nós temos o louco dentro de nós, porque o louco na verdade é aquele ser, digamos assim, aquelas atitudes nossas, pessoais, que se referem ao momento em que nós não precisamos pensar muito, nós não estamos muito preocupados com o futuro, ou com o passado, ou com alguma coisa que possa atormentar, alguma coisa que nós vamos fazer. É aquele momento de nos sentirmos livres para opinar, para decidir. É uma carta que não tem nem começo nem fim, tanto que muitos dizem que representa o alfa e o ômega ao mesmo tempo. É uma carta que não tem número, é a carta 0 do tarô, mas que muitos consideram a carta 22. Por isso que alguns consideram ela como a primeira, outros consideram como a última. Eu prefiro considerar como a primeira porque ele é o viajor, né? Ele é aquele que vai fazer a trajetória, então a gente precisa conhecer esse ser que vai fazer a trajetória. Então por isso que eu costumo considerar ele a representação do self, do eu, né? Tanto que algumas das cartas, como a gente vai ver, tem o Sol como destaque logo em cima, e esse Sol ele é a representação do self também, é uma forma de representar o self, né? Então quando entendemos essa carta como autoconhecimento, nós estamos representados através do self. Quando entendemos dentro de uma abordagem junguiana, podemos dizer que o arquétipo que mais poderia estar associado ao louco seria o arquétipo do puer eternus, que é aquela criança eterna que temos em nós, que nos preocupa muito com os motivos das coisas, as razões de ser das coisas. Desculpem esse barulho aí, porque apareceu um cortador de grama aí embaixo e está fazendo esse barulho. Espero que não esteja atrapalhando o entendimento. Mas apesar de o louco ter associação à inocência, a algo assim, novo, algo de uma criança, etc., também existe um senso de sabedoria muito grande por trás disso, porque o louco é aquele que está antes das realizações, antes das manifestações, por isso que a gente encontra muitos símbolos da criação, mitos da criação, símbolos de mitos da criação nas cartas, porque dizem respeito à origem de tudo, antes do nascimento, antes de se manifestar alguma coisa. E a associação astrológica do louco é a Urano, né? E a letra hebraica é o Aleph, porque para muitos de vocês que devem saber, cada arcano do maior do tarô corresponde a uma letra hebraica, né? Bom, além disso, a gente pode dizer que muitos consideram, né, principalmente na escola francesa, né, do tarô de Marselha, existe uma representação do louco como um bobo da corte, vamos dizer assim.
E ele é aquele que é brincalhão, é aquele que está bem divertido, que está vivendo a vida mais prazerosamente, né? E esse de bobo não tem nada, porque ele é alguém esperto também, né? E ele, sendo um bobo da corte, ele em algum momento, nas modificações das cartas para chegar às cartas de jogar de hoje, o louco, vocês sabem, que se transformou no Coringa. E o Coringa é conhecido pela versatilidade, é conhecido pelo fato de ele poder representar qualquer carta, então poder ter condições potenciais ali de agir em qualquer situação, por ser alguém versátil que pode atuar em qualquer posição. Quando você tem uma posição na hora de trabalhar o tarô, porque eu sempre aconselho vocês não tirarem a carta assim isoladamente, porque ela acaba não dando um significado muito claro, né? Às vezes você fica em dúvida se o louco estaria representando um desbravar, um arriscar-se naquilo que apareceu, uma novidade que apareceu, ou cautela em relação a isso, porque a depender da posição que caia na tiragem que você esteja adotando, que é cruz celta, ou uma tiragem astrológica, da mandala astrológica, ou qualquer outra que você esteja utilizando, você vai ter que perceber se o louco está caindo numa carta que é representando você, ou representando a atitude que você deve ter, e aí nesse caso o louco vai ser um arcano que deve dar a você o conselho de você arriscar sim, você não ter muitos medos, porque o louco ele não é propriamente corajoso, mas ele é destemido, que é diferente, porque o destemido ele é qualquer tipo de pessoa que não tenha medo, até mesmo aqueles que não são tão corajosos, porque muitas pessoas não têm medo porque não sabem da grandiosidade do perigo, ou porque não experimentaram o medo ainda, são tão inocentes que esse medo ainda vai ser desenvolvido. Então o louco é essa pessoa que é destemida, não tem ainda o medo para lhe atrapalhar, mas isso pode causar algo positivo ou algo negativo a depender do caminhar. Mas como a gente sabe que numa jornada a gente tem sempre altos e baixos, isso sempre vai ser um aprendizado, sempre vai ser algo para que a pessoa possa construir um futuro, depois já entendendo e conhecendo mais amadurecido, né, sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Por isso que o louco pode ser também a representação da tábula rasa, né? Que é aquele vazio, aquele momento em que ainda precisa ser construído algo, né? E a gente tem que também entender que existem diferentes representações e diferentes interpretações de acordo com as cartas. É por isso que eu trago aqui para vocês, primeiro, a carta que eu gosto muito, que é as cartas do Rider-Waite, né? Vocês veem aqui que é a representação de um andarilho, mais do que um bobo da corte, né? Que tem um bastão com uma trouxinha. Essa trouxinha, ela, na maioria das pessoas, é interpretada como sendo tudo aquilo que o louco precisa para a sua trajetória. Está aí nessa trouxinha pequena, mostrando que a gente não precisa de muita coisa, mas a gente vê regiões montanhosas em volta, né, dando ideia de altos e baixos, momentos de perigo, momentos de tranquilidade, mas além de tudo, a gente tem o Sol também guiando, né, que é esse self, né, que é como se fosse o nosso Sol interior, mas que aparece como algo transcendente para que a gente também se mostre como um ser que é mais do que apenas o corpo físico. E ele tem uma florzinha, né, na mão esquerda aqui, e essa flor representa justamente a poesia, o amor, a paixão e a capacidade de ser leve, né, quando precisa ser leve. Tudo isso é representado por uma flor que está sendo carregada por ele na outra mão. Aqui embaixo a gente vai ver um cachorro. Esse cachorro é bem polêmico porque alguns consideram, né, principalmente aqueles que se baseiam no tarô de Marsella, como alguém que está tentando impedir o seu caminho, ou atrapalhar, ou criar problemas e tal. Mas na escola inglesa, né, que é do Rider-Waite, a gente entende mais essa interpretação como sendo dos instintos que nos vão dando a cautela, nos dando cuidado. É como se fosse um cachorro que está tentando avisar que vem aí o abismo pela frente. E o louco, despreocupado por saber que tem a proteção divina, ou por entender que existe algo além do que simplesmente o mundo físico, ele está despreocupado com isso. Então o louco, ele tem essa realidade dentro dele. Aqui nós temos a carta que é muito similar à anterior, mas eu uso muito mais ela por conta do resultado visual, né, do design, etc., que é o Golden Nuvolta.
é o tarô Rider-Waite Art Nouveau, que eu gosto demais. Os simbolismos são os mesmos. Aqui mostra até os raios do sol, né, atingindo, né, vindo, chegando até ele, para mostrar que está aqui presente essa realidade. Esqueci de dizer também que existe a pena, né, no chapéu, que essa pena aí também diz respeito à leveza. Repare que a pena, se você solta, ele é uma parte componente de uma ave que voa, né, que é capaz de ir onde quiser, então já tem essa versatilidade presente nessa simbologia, mas também a própria pena, se você solta ela vai ao vento, né, para a direção que o vento levar. Então, de certa maneira, a pena tem essa significação. Aqui no tarô universal a mesma coisa, né, nós temos também os mesmos simbolismos presentes. Então eu trouxe só para vocês perceberem que há diferença no design, mas não nos simbolismos, né? Aqui o tarô que é do inverso, né, invertido, que mostra o outro lado, e aí aparece lá na frente, além de tudo que já tem, né, os simbolismos, um vulcão, dando a ideia de que ele, por mais que tenha algum elemento assustador, preocupante na trajetória, ele consegue superar isso e consegue vencer isso porque está acima de tudo isso aí. Então tem aqui essa visão, né? Esse é um outro tarô que eu gosto muito também, o tarô dos magos, que é um tarô Witch tarô, né, das bruxas. Na verdade, esse, pelo desenho dele, vocês notam que nessa representação o cão está mais despreocupado ainda do que o próprio louco, mas ele mostra também um céu azul, que eu gosto para dar a ideia de que existe essa esperança, essa visão otimista do futuro e da realidade e tal. Então a região montanhosa está aí bem realista e o abismo também presente, né? Aqui no tarô de Musha, a gente tem uma mulher, uma figura feminina, porque é um tarô, né, que se baseia mais ainda do que o outro que eu mostrei na arte do Musha, que é um Art Nouveau, e o Art Nouveau tem a figura feminina como um ponto forte da sua representação. Então aqui você vê como o simbolismo está presente aí, vocês veem até o sol aí também presente, o cachorrinho e tal, a flor na mão direita. Aqui nessa representação do Illuminati, uma riqueza de detalhes muito grande, apesar de aparecerem outros elementos que muitas vezes assim as cores podem ter significados variados e nos seus livros de explicação, muitas vezes o autor, o artista, explica por que colocou determinadas cores, né? Mas sempre a mesma representação do louco que está despreocupado com o abismo que está pela frente. Aqui mais uma vez no tarô, o It Tarô, que na verdade é o tarô que foi usado no filme 007 Espião que Me Amava, né? E aqui é uma representação que eu gosto muito, é muito bonito esse tarô. Aqui você vê que ele tem uma mistura entre o Rider-Waite e o de Marselha, porque o cão já está aqui atuando mesmo, quase rasgando mesmo a calça, como acontece no tarô de Marselha, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse daqui, que é o Gilded Tarot, ele mostra todo a mandala astrológica sob domínio do louco, né? Dando a entender de que, por mais que ele seja despreocupado, rode um bambolê com a perna e tenha um cajado aqui embaixo dando a representação da ligação dele com a terra, que vocês vão ver que no tarô de Marselha isso tem também, ele está ali sob o domínio de todos os arquétipos planetários, dos arquétipos astrológicos, ele está ali sob o domínio disso. Então ele não está, ele está tendo um guia, um auxílio para o futuro, não é uma coisa totalmente aleatória, né? Mas a representação do bobo da corte está bem clara na carta. Esse aqui, que é o tarô do Shadowscape, né? Esse tarô, que é bem junguiano também, ele traz assim uma figura bastante leve sobre uma montanha inteira comprida aí, né? Dando uma ideia de algo meio aéreo, assim, como se fosse flutuante, né? O cãozinho é uma raposa, né? Que é uma representação que aparece muito nas várias cartas, e a pessoa dançando, né? Como se fosse uma figura feminina dançando com a liberdade total de poder fazer o que quiser, tendo seu guia, como seu guia, seu próprio íntimo. Aqui o tarô egípcio, em vez de ser o cão, é o jacaré, o macara, né? Que é uma figura egípcia que é
ajuda ao julgamento, né, das pessoas que fizeram bem ou mal na hora da pesagem com a pena. Então, é a mesma representação, e aqui no caso o chão com uma água, né, dando a ideia de algo não muito firme. Aqui no tarô dos magos a gente tem a figura do louco, é chamada de a iniciada, né, the initiate, e aqui é também a representação, só que aí nesse caso ela tem um cãozinho no chão, um cãozinho seguro por ela, então mostrando também tudo que ela precisa para poder seguir a trajetória, e sendo guiada também por planeta e sendo alguém que pode fazer tudo o que quiser, porque tem todo o potencial à sua frente, né? Esse aqui, o Namu, o tarô de Namu, que eu gosto muito, ele só tem os arcanos maiores, né? E é toda a representação idêntica à do tarô de Rider-Waite, só que a figura do animal parece até mais um tatu, né? Mas ele é uma representação bem estilizada, né? Tanto do louco como da figura do cão que está ali atuando. Aqui é a de Aleister Crowley, né? Que é uma imagem bem mais abstrata do que as outras, mas você pode ver também uma figura animalesca aqui, que é como se fosse o cãozinho. Você vê várias formas que podem ser interpretadas, cada uma, né, dentro de um simbolismo associado às cores, né? Os elementos que fazem parte desse conjunto aqui, né? O chifre tem um significado, a pomba tem outro significado. Isso vocês podem estudar bem no livro que tem a explicação de cada símbolo da carta, e vocês vão encontrar muitos detalhes, né, nele. Aqui, né, o tarô encantado, que eu gosto muito também, um dos mais antigos que eu uso, ele tem a mesma representação, diferente do tarô Rider-Waite. Ele não tem um abismo, mas ele tem montanhas altos e baixos, representando também esta possibilidade de ir e vir, né, em situações mais perigosas ou menos arriscadas, mas de qualquer forma está aqui o simbolismo presente nessas ilustrações, né, do tarô. Com relação ao tarô de Marselha, eu tenho esse aqui mais antigo. Repare que nesse mais antigo aparece o cãozinho quase que abrindo uma parte da calça, né, do louco, e isso é dentro daquilo que eu falei para vocês, né, como se fosse a representação de empecilhos na trajetória, no caminho da pessoa, né. Uma coisa curiosa no tarô de Marselha é que ele tem um cajado aqui fincado no solo, e essa representação do cajado fincado no solo para muitos é associada à ligação dele também à terra, por mais que ele seja alheio, né, e assim, digamos, alguém que está tentando seguir o seu rumo sem se preocupar muito com a realidade, ele está com o cajado preso no chão. Mas outros dizem também que esse cajado no chão dá a ideia de que ele vai fazer um percurso em círculo, né, tendo o cajado como centro, e ele não vai sair do lugar, apesar de todo o caminho dele. Aí eu tenho aqui outras representações do tarô, né, do louco de Marselha. Mostrar também para vocês alguns que colocam essa parte rasgada com uma cor diferente, até para não ficar parecendo uma coisa assim, mais assim, devassada, né, mostrando uma parte das nádegas do louco, mas alguns usam essa coloração diferente para poder tirar um pouco essa conotação. Nesse outro tarô aqui, que representa a forma original de como se utilizava as cartas, impressa em stencil, com apenas 6 cores, fora a coloração preta, que era feito com estilogravura, né, e tal. Então isso aqui é um tarô que a editora Pensamento lançou para representar como que o tarô apareceu pela primeira vez. Depois ele sofreu modificações, foi redesenhado, melhorado com vários artistas, o tarô de Marselha, né? Mas aqui é uma representação mais clássica, e aí você vê também que desde esse momento aqui já tinha a coloração esverdeada da parte, dando a impressão até de que é uma roupa de baixo, alguma coisa assim. Temos aqui esse tarô de Giovanni Vacchetta, que ele já muda um pouco em relação a utilizar o cajado com o monte, né, com as roupas, com os pertences, ficam apoiados no braço, e o cajado no chão, né, talvez simbolizando um pouco mais essa questão do vínculo com a terra. E aqui, em vez de um cão, aparece uma espécie de uma onça, que para a interpretação que era dada antigamente era algo que não é uma onça que estaria ainda atacando, mas na iminência de atacar, a depender de como seja a reação dele. Então também é uma manifestação dessa realidade. Aqui dá a entender que é uma representação de uma pessoa se fazendo passar por pobre, né?
então mostrando assim que ele pode tomar a feição que quiser, e tem um capuz aqui atrás parecendo como umas orelhas que poderia dar a entender que se ele colocasse ele poderia estar parecendo um burro ou um ser qualquer animalesco, para poder se fazer passar, isso também significando a questão de ele poder tomar a feição que ele quiser na sua trajetória. Eu trouxe aqui o tarô junguiano, que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes falando sobre ele. Esse também não usa o cão, mas usa uma pantera. Aí tem aqui o ovo órfico, dando a entender aquela coisa que é anterior à criação, que eu falei nesse instante, né? A gente tem aqui uma flor em chamas, dando a entender o calor da paixão, que é aqui o significado. Tem uma coroa, dando a ideia de que há um self mesmo, aí uma atuação de um ser superior sobre nós, que somos nós mesmos, mas que está atuando aí nesse processo. E uma figura sem camisa, né, dando a ideia assim, de que está despreocupado com a forma de apresentação dele, porque é totalmente livre de qualquer preocupação social, etc. E preocupação assim de relação social, não propriamente preocupação social. Então assim, quase como se estivesse também com a roupa de baixo, e aqui uma mandala apontando um pouco para o self e um pouco também para como eu falei, né, o arquétipo do puer eternus, que é aquela criança que nunca quer crescer, que nunca morre também. Aqui no Dietélia, a gente tem a representação do bobo da corte, simplesmente, com todo um colorido, sem o cãozinho, né? Nesse caso aqui não aparece o cãozinho. E como o Etélia tem poucas explicações para o tarô no livro, a gente pode fazer as nossas interpretações, né? Ele está, inclusive, com o olho fechado, né? Não tem o abismo, mas a gente pode entender que ele estando com o olho fechado, ele vai caminhar sem se preocupar de cair, tropeçar com alguma coisa. Nós temos aqui a representação do tarô mitológico de Liz Green, que ele não tem o cãozinho também, mas tem uma caverna aqui atrás, e ele é uma representação do deus Baco, né? Que na explicação dela, ela associa muito essa história de ser um deus que foi perseguido por Hera, né, por ser um fruto de uma traição, morreu e nasceu de novo, Hera desfatiou ele todo e depois ele conseguiu, o Zeus preservou o coração, fez nascer de novo ele por Perséfone, e no fim, quando ele nasceu, ele era só coração e precisava da ajuda de Zeus, e Zeus o tempo inteiro ajudando, então ele praticamente segue o coração e tem um deus ao seu auxílio. Então o Baco poderia ser muito bem uma representação mitológica do louco, né? E por último, o tarô de Salvador Dalí, que a gente tem aqui a representação de uma figura religiosa que está aqui até com as mãos em prece, acreditando no futuro, acreditando que vai ser auxiliado, e montado em um cavalo, e por isso sendo guiado por esse cavalo e à mercê dessa, digamos assim, de um auxílio divino de alguma forma, mas com uma entidade aqui que na própria explicação do livro fala que é como se fosse uma entidade, o seu próprio eu, um lado negativo do seu eu, que pode estar prejudicando sua trajetória, e isso pode estar representando dentro do que, na visão do tarô de Marcélia, dava a entender que o cachorro fazia, né, assim, as coisas que poderiam atormentar e prejudicar a trajetória. Como eu gosto sempre de seguir os sinais, né, de sincronicidades que ocorrem. Enquanto eu estava preparando esse trabalho, né, esse estudo aqui da primeira carta do tarô que nós vamos estudar com vocês, eu estava também assistindo em paralelo um filme, né, que é um filme da Disney chamado O Mundo Fabuloso do Circo. É um filme de 1960. E neste filme tem um personagem chamado Toby Tyler, né, que é uma criança que fica super encantada com um circo que chega na cidade, e ao ficar encantado ele sai dos seus afazeres, né, da família dele, porque ele é órfão e ele tem os pais adotivos, e que ele ajudava muito na fazenda, pais muito pobres, e ele teve que sair para ver esse circo, e quando ele saiu, deixou o trabalho de lado, e tanto quis assistir o circo, apesar de não ter dinheiro, que um vendedor de maçã caramelada e de amendoim ficou conversando com ele muito tempo, até que percebeu nele uma pessoa que poderia trabalhar para ele e ele explorar, né, vamos dizer assim. Quando ele soube que era órfão também, principalmente, ele deu um convite para ele assistir, gratuito, né, que provavelmente ele tinha bastante.
Aí ele voltou para casa e o pai ficou tão revoltado por ele ter deixado os afazeres que rasgou o bilhete e disse que ele era imprestável, que não servia para nada. É uma cena comovente do filme, inclusive. Até que depois aparece ele já fugindo de casa e indo para o circo. E aí que me chamou a atenção, porque na hora que ele estava chegando no circo, decidindo seguir adiante com o circo, ele estava com uma trouxa, exatamente como tem no Louco, e com os seus pertences. E chama bastante atenção o fato de ser muito pouca coisa, né? Isso dá uma peninha dele, porque ele, na verdade, tinha pouca coisa para levar mesmo. E acaba que essa pessoa que vendia a maçã caramelada e amendoim ficava sempre explorando ele, ganhando até as gorjetas que ele recebia, queria tirar vantagem, ganhar também em cima disso. Ele faz amizade com um macaquinho e tal, e fica muito preso ao circo. E a gente descobre ao longo do filme que esse rapaz que explorava ele não dava a ele as cartas que os pais dele mandaram, pedindo perdão e pedindo que ele voltasse, pedindo que ele porque o pai precisava da ajuda dele e tal. E ele o tempo inteiro pensando em conquistar uma quantidade de dinheiro para voltar, né, para casa e dar ao pai, mostrando que ele não era emprestável assim. Até que ele acaba substituindo uma criança que estava fazendo uma exibição, que fazia uma exibição sobre um cavalo. Ele era um menino e uma menina, e esse menino se acidentou, ele teve que tomar o lugar e acabou sendo a atração do circo, se tornou a grande atração do circo e começou a dar, aí deu orgulho aos pais e os pais apareceram de novo. Mas essa história toda me chamou bastante atenção, não só porque criou uma nostalgia, né, já que dois personagens, né, que são tem dois personagens que são o ator que fazia a Sargento Garcia na série Zorro e Bernardo, que era o parceiro de Dom Diego de la Vega, que era o próprio Zorro, né? Então eles dois trabalham porque tanto esse filme quanto a série Zorro, que eu assistia muito na minha infância, são da Disney. Então este filme traduz muito bem a ideia do louco, porque ao mesmo tempo que ele sai numa aventura fugindo da família, coisa que não é recomendável, né? Mas ele passando por uma experiência, saindo de uma vida que talvez não desse a ele muitos aprendizados, né? Conseguiu muitos aprendizados no circo, conseguiu o afeto de um animal, conseguiu o afeto das pessoas que estavam em todo o circo, todo mundo adorava ele, e ele passou a ter umas experiências novas, e isso foi o que a gente pode dizer que representa a Carta ao Louco, essa coisa de você passar por altos e baixos. A vida tem dessas, você escolhe algo para si que pode trazer um resultado muito positivo para você no futuro, mas isso pode custar algum esforço, pode custar alguns sofrimentos em alguns momentos, e isso é uma boa representação do louco. Eu trouxe esse filme até antigo, de 1960, porque sabia que estaria dando spoiler a vocês e não acredito muito que vocês consigam com muita facilidade esse filme. Trouxe aqui algumas imagens para vocês, como vocês viram, né, do filme, mas se quiserem também, se tiverem condições de assistir, acho que vale a pena, né? Não é muito fácil, porque tem que ir correr aí atrás na internet, não acha no YouTube fácil, mas acho que vale a pena assistir. É um filme de sessão da tarde, para quem gosta de filmes antigos, nem todo mundo gosta, mas acho que retrata muito bem esta atitude pueril, né, e ao mesmo tempo sábia, ao mesmo tempo confiante no futuro que o louco tem, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer. Faremos vídeos dos outros arcanos, né? Se gostaram deste vídeo, deem aí um like, aperte o sininho, se inscrevam no canal e façam comentários quando acharem pertinente, ok? Então, até o próximo vídeo.